Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos vós. Vamos a mais um estudozinho do Manancial nesta manhã, o qual o texto se encontra aqui no livro de Jeremias, no capítulo 31, do verso 1 ao verso 17. A palavra de Deus nos diz assim, desta forma e desta maneira. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as gerações de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada encontrou graça no deserto. É Israel, mesmo quando eu fizer descansar. Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Ainda te edificareis e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o couro dos que dançam. Quer dizer que Deus está ensinando a gente aqui que Ele está livrando o povo, que o povo deve se alegrar, que o povo, né, se livrou de uma situação difícil, mas espera aí, ainda tem muito por ser feito. Né? A luta é diária, a luta é grande. E às vezes, irmão, a gente engole o choro para não mostrar fraqueza naquele momento. Assim foi esse povo de Israel aí. Né? Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam, quer dizer, com alegria, com felicidade. Ainda plantarás vinha nos montes de Samaria, os plantadores plantarão e comerão dos frutos, quer dizer, tempos difíceis não tivemos, mas também viram tempos de alegria, tempos que a gente vai plantar e que a gente vai colher. Né? A gente tem que plantar coisas boas, irmão, para a gente colher lá na frente. Nós devemos começar a plantar agora, né, dentro do nosso coração, esse amor que Jesus tem por nós, nos arrependendo e plantando essa sementinha que no futuro é a glória eterna. Então a gente tem que estar ligado nisso aí, porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim, levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor, cantai sobre Jacó com alegria e exultai por causa do chefe das nações. Proclamai, cantai louvores e dizei, salva, Senhor, o teu povo, o resto de Israel. Eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra, e com ele os cegos, aleijados, as mulheres grávidas e as de parto juntamente. Em grande congregação voltarão para cá. Quer dizer, por mais que a gente esteja afastado dos caminhos do Senhor, quando a gente se volta para Ele, a gente vai encontrar muitos irmãos, muitos amigos, muitas pessoas que vão ficar felizes, irmão. Não é só gente que quer a nossa desgraça, não. Muita gente quer a nossa felicidade. Muita gente ora por nós. Muita gente pede a Deus que Deus restaure a nossa vida. E aí nós vamos congregar, né? Congregar junto com os irmãos nas nossas igrejas que nós congregamos, seja na sua, seja na minha, em qualquer outra aí. Mas devemos congregar, feliz da vida, porque Jesus nos salvou, Jesus nos resgatou. Devemos cantar louvores a Deus. Virão com choro e com súplicas, os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas por caminho direito, em que não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Deus está falando da restauração do povo de Israel. Por mais rebelde que esse povo seja, sempre que eles se arrependem, que eles voltam para Deus, Deus os acolhe. Assim é conosco também, irmão. A gente vive aí desgarrado, vivia no caso, né? Mas tem muita gente ainda que está assistindo esse vídeo que nunca mais voltou à igreja, está afastado do rebanho do Senhor. Né? Não faça isso não, meu irmão. Venha congregar, vá congregar na tua igreja, volte para os braços do Pai, não se afaste. Né? Não se afaste. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas ilhas de longe, dizei, aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. Tá vendo? Por que toda igreja tem que ter um pastor? No caso, o nosso é o Cristo, o sumo, né, sacerdote, o sumo pastor. Né? Mas cada igrejinha Deus levantou um irmão, um pastor, para cuidar daquele pequeno rebanho. E de pequeno em pequeno rebanho, no mundo todo, se forma a igreja do Senhor Jesus. Hão de vir e exultarão na altura de Sião,
e correrão aos bens do Senhor, o trigo e o mosto, e o azeite, os cordeiros e os bezerros, e a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão tristes. Está vendo? Aqueles que estão em Cristo. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos, e tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e transformarei em regozijo a sua tristeza, e saciarei a alma do sacerdote de gordura, e o meu povo se fartará dos bens, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, uma voz que ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo, né? Raquel chora seus filhos, sem admitir consolação por eles, porque já não existem. Assim diz o Senhor, reprime a voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. Quer dizer que Jesus está resgatando hoje em dia, trazendo para os nossos dias, está resgatando a sua igreja para congregar com Ele. Porque Jesus falou que não nos deixaria desamparados, Ele está conosco. Ele quer que eu, que você, que todas as pessoas aí que ainda não aceitaram Jesus Cristo, se arrependam, aceitem a Cristo, confessem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e venha congregar. Deus está juntando a sua igreja. Irmão, está breve mesmo Jesus está voltando. Todos os sinais já se cumpriram, praticamente todos. Falta pouca coisa para que o Cristo volte e resgate a sua igreja. E quando ele resgatar a sua igreja, não adianta procurar pastor, varão, porque Jesus já vai ter resgatado a sua igreja. Então a hora é do arrependimento, é agora. Não deixe para amanhã, porque amanhã poderá ser muito tarde. E há esperança no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para o seu país. Está dizendo que todos os judeus do mundo todo vão voltar, para Israel, para a volta do Messias. No caso, para eles a primeira vinda, mas para nós é a volta, porque Jesus é o Messias. Entendeu? Existe todo um mistério por trás de tudo isso, irmão. Mas nós temos a luz verdadeira, a água da vida, o pão, a árvore da vida. Nós sabemos, nós não tem nada escuro para nós. Talvez está escuro para alguns, mas para nós que aceitamos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, está bem claro na nossa mente que Jesus está voltando. Arrependa-se, varão. Arrependa-se. Lógico que esse texto aqui foi escrito num tempo, num texto e num contexto diferente do nosso, mas fazendo assim uma breve comparação. Jesus está voltando e ele vai reunir a sua igreja que está espalhada pelo mundo todo. Vocês entendem o mistério? É forte, é forte. Só quem está em Cristo Jesus vai entender. Para você que ainda não tem Jesus, venha fazer parte desta grande família, desta grande congregação. Amém? E olha o que diz aqui o estudozinho do manancial do dia 26, Reprima suas lágrimas. Uma situação interessante que vivi quando criança foi a experiência de engolir o choro. Sempre que insistia em chorar, sem um motivo convincente, era incentivada a parar imediatamente com a frase: "Isso não foi nada, menina, engole esse choro". O texto acima traz uma palavra do Senhor ao povo de Israel por meio do profeta Jeremias, que diz algo parecido. Deus disse que todo aquele sofrimento era passageiro e teria uma recompensa. Irmão, a vida do ser humano, ela é cheia de altos e baixos. A gente passa cada uma assim que a gente pensa que a gente não vai suportar, que a gente não vai aguentar. Mas é Deus que nos sustenta, irmão. Não é por nós não. Porque se fosse por nós, nós não teríamos força nenhuma para suportar todas as adversidades que vêm contra nós. Quem nos dá força é Deus. Jesus. Isso nos faz lembrar o incômodo que sentimos em relação à salvação de nossos familiares. Muitos de nós temos derramado lágrimas por eles. O Senhor nos dá um consolo e nos faz a promessa de que eles voltarão da terra do inimigo. Acrescenta também que haverá recompensa por todo o tempo investido em orações e jejuns, madrugadas, intercessão e todo o trabalho que investimos. No tempo certo, eles terão uma experiência verdadeira com Deus. Não desista de clamar pela salvação de seus familiares e amigos. Ele é poderoso para trazer todos os que estão distantes para perto de si. Assim, às vezes a gente vê amigo da gente aí que não aceitou Jesus ainda como Salvador, numa situação bem difícil, O que a gente quer é que aquela pessoa se arrependa, mas você não pode chegar lá e bora, rapaz, aceita Cristo. Não é assim, irmão? A gente fala, a gente prega,
E às vezes a gente não fala nem nada, porque às vezes a gente já falou tanto que é melhor deixar Deus trabalhar, né? Deus trabalhar, mas a gente sente aquela dor no coração de ver que aquela pessoa poderia estar servindo a Deus e estar afastada do Senhor. Quanto mais afastada, pior é a vida da pessoa, né? Por isso que eu digo, arrependa-se, né? Reconheça Jesus como Salvador, aceite-o como Salvador. Peça uma experiência pessoal com Ele, se batize, vá congregar, procure uma igreja evangélica mais perto de sua casa, no nome de Jesus. Oremos. Querido Deus e querido Pai, louvado seja o teu santo nome, Jesus. Pai, no dia de hoje eu só quero agradecer, meu Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por tudo, pela minha vida, pela vida do meu pai, da minha mãe, da minha família, todos eles, irmãos, filhos, neto. Obrigado. Eu sou grato. Obrigado pela Igreja Batista, primeira Igreja Batista em Guajará-Mirim, pela Igreja Batista Boas Novas, no qual eu estou colaborando lá. Então, assim, eu só tenho a agradecer, Senhor. Obrigado. Obrigado por cada pessoa que assiste aí. Meu irmão, Deus te abençoa. Minha irmã, Deus te abençoa grandemente. Compartilha. Nos ajude aí a evangelizar mais pessoas, que essa palavra chegue mais longe. No nome de Jesus. Irmão, é para a obra. Não é para nós, é para a obra. Né? Que nós diminuamos, mas que Cristo cresça. No nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém, amém. Shalom, meu irmão. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo aí. Shalom, shalom.